aí, meu futuro aprovado, aqui é o professor Diego Menezes e hoje daremos início aos estudos da dinâmica, certo? Para iniciar os estudos da dinâmica, eu quero que vocês entendam o conceito de força resultante, tá? Assim, nós iremos iniciar os estudos das leis de Newton e a partir daí as aplicações das leis de Newton, onde nós iremos estudar todas as forças, certo? Todos os tipos de forças atuantes, tá? Então, vem para cá. Ó, primeira coisa, uma força é uma grandeza vetorial, tá? Coloque aí, anote. É uma grandeza vetorial. Ou seja, possui intensidade, possui direção e possui também sentido, tá? Módulo, direção e sentido, tá? Intensidade, módulo, dá no mesmo, certo? Então, se eu pego um sistema, pego um corpo e quero saber a força resultante atuante naquele corpo, eu vou somar, certo? Todas as forças que o compõem, certo? Aquele sistema. Ou seja, a definição de força resultante é a soma das forças atuantes no sistema. Essa é a definição de força resultante. Onde, quando aplicamos uma certa força em algo, podemos ter algumas consequências, tá? Uma delas, se eu pego um estilingue, tá aqui o estilingue, você tá vendo, né? O estilingue, no meu tempo, se chamava baladeira. Se eu estico, eu estou deformando por conta da força aplicada. Ou seja, pode ocorrer uma deformação, tá? Outra situação. Se eu tenho aqui um objeto, uma esfera, se movimentando com velocidade vetorial v, tá? E aí eu aplico uma força na mesma direção e sentido da velocidade. Isso vai fazer com que eu acelere o sistema, acelerei o objeto, porque a força está agindo em conjunto com a velocidade, tá? Com isso, eu acelerei o conjunto. Continuando, agora eu tenho a mesma esfera, só que eu vou aplicar uma força no sentido oposto da velocidade. O que é que vai acontecer aqui, galera? Ó, aplicando no sentido oposto, eu estou retardando o sistema. Então, quando aplicamos uma força em algo, a gente pode acelerar ou retardar o sistema. Para quem não me conhece, eu tenho um problema no lado direito da língua e às vezes eu travo, tá? Então isso é normal, galera, é besteira, tá? Então vamos lá. Agora, em outra situação, eu tenho Joãozinho e Francisco, certo? Joãozinho está aplicando uma força F1, tá? E Francisco está aplicando uma força F2, sendo que a intensidade da força de Francisco e de Joãozinho são iguais. Eles estão aplicando forças com a mesma intensidade, ou seja, as duas forças vão se anular. Então, pode ocorrer uma deformação, pode acelerar ou retardar um objeto, ou podem se anular, tá? Continuando, já que a gente já está falando de força, no Sistema Internacional de Unidades, força é definida em Newton, certo? Que pode ser representada pela letra N nas questões, tá? Não é lindo isso? É sim, é física, tá? Continuando. Existem alguns casos particulares, tá? Existem alguns casos particulares onde as forças vão atuar e você vai ter que saber o que está acontecendo ali, tá? Muita gente erra isso, por isso que eu vou colocar aqui esses casos particulares, porque pouca gente acerta, tá? Vamos lá, primeiro caso, se eu tenho forças
coplanares, tá? Forças coplanares. Vamos lá. Isso significa que a intensidade das forças é a mesma, mas entre si elas formam ângulos de 120 graus, tá? Então, aqui eu tenho 3 forças, tá? Onde os ângulos formados aqui são de 120 graus. 120, 120, 120. Certo? Onde eu vou dizer que esse vetor aqui é o vetor F1. Força 1. Esse daqui é o F2. E esse daqui é o F3, certo? Sempre que tivermos forças coplanares formando ângulos de 120, elas se anulam, tá? Ou seja, a força resultante aqui é um vetor nulo, é zero, tá? Então, isso quer dizer que F1 é igual a F2, que é igual a F3, tá? Ou seja, se anulam. A força resultante do sistema vai ser igual a zero, vetor nulo. Certo? Isso é muito importante, é extremamente importante, tá? Outra situação, tá? Vai ser essa daqui, ó. Muito importante também, tá? Só que bem mais simples. Situação 2. Eu tenho aqui uma força F1 de baixo para cima. E tenho aqui uma força F2 de cima para baixo. Possuem o quê? Sentidos opostos. Essas duas forças, lembrando que aqui se forma o quê? 180 graus, 360, tá? Na soma. Ó, F1 aqui vai ser igual a F2. No conceito de força resultante, a gente tem que a força resultante é F1 menos F2, porque F2 está no sentido oposto, então o vetor fica negativo. Lembrem da aula de vetores, tá? Então aqui como é que fica, galera? Olha que coisa linda. F1, tá? É igual a F2, certo? No conceito de força resultante, a gente tem isso aqui, ó. Força resultante vai ser igual a F1, sentido oposto, menos F2, tá? Com isso, a força resultante aqui é o quê? Zero. É nula também, tá? Lembrando que esses casos são para forças de mesma intensidade. Você coloque aí, mesmas intensidades, ou seja, o módulo das forças são iguais, são todos os mesmos, tá? Seguindo o próximo exemplo, certo? Vou apagar aqui, tá, galera? Rapidinho. Rapidinho. No próximo exemplo aqui, vocês verão um caso um pouco mais diferente. Ó, exemplo 3. Eu tenho aqui uma força F1 de cima para baixo. Sei que o microfone estava desligado, de novo. Eu tenho aqui uma força F2 de baixo para cima. Agora eu tenho uma força F3 da esquerda para a direita. Agora eu tenho uma força F4 da direita para a esquerda.
Me digam uma coisa, a soma, a força resultante aqui é zero ou não é? É, mas vocês vão entender o porquê. Vamos lá. A força resultante nesse sistema é zero. Vetor nulo. Certo? Mas por quê? Vamos lá. Primeiro, F1 está se anulando com F2, aonde? Na vertical. Então, F1 é igual a F2. Ou seja, se anulam. E F3 é igual a F4, ou seja, F3 se anula com F4 aonde? Na horizontal, tá? Então, F3 é igual a F4. Ih, pensei que era o blue, mas tem nada não. Ou seja, já que F3 se anula com F4 e F1 se anula com F2, a força resultante no sistema é nulo. Tá vendo como é simples? Física não é difícil, galera. É simples. É só saber estudar, tá? Então, nós demos início ao conceito de força, certo? Força resultante. A partir de agora, nas próximas aulas, vocês verão as 3 leis de Newton. Primeira lei de Newton, segunda e terceira, tá? A partir daí, vocês verão as aplicações das leis de Newton, que é extremamente importante, é imprescindível para o aluno que quer ser aprovado, tá? Então, valeu, galera!